hoje a gente vai falar de ecologia. Olha a vinheta. Hora do Enem no ar! A gente sabe que na prova de ciências da natureza tá tudo interligado. É biologia com química, química com física. Mas como será trabalhar nessa interface? A nossa convidada explica. Ela é professora do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ e uma das editoras da revista Ciência Hoje, Andréa Dapoian. Mas segura aí que antes a gente revisa biologia no Enem com o professor Kilder Domingos. Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Tudo bem, mãe? Biologia estuda todas as formas de vida existentes no planeta. É muita coisa. E aí, o que o candidato precisa saber para a prova do Enem? Então, Andy, o Enem ele é uma prova que trabalha com o cotidiano, né? Então, o que a gente tem no dia a dia, o que está acontecendo. A gente está vivendo uma era da interdisciplinaridade. Então, ele vai captar questões do Enem, onde vai trabalhar com ecologia e vai falar um pouco sobre ciências humanas também. Ele pode falar sobre geografia política e trabalhar em cima disso sucessão ecológica, né? Então, ecologia, evolução, fisiologia, tudo que releve tanto a ciências da natureza e um pouco da área humana também, é legal do aluno dar uma estudada. A nossa questão de hoje é sobre ecologia no ambiente marinho. Quais são os tópicos que a gente tem que ter aquela atenção e aquele cuidado especial? É muito legal que o aluno já tenha uma noção sobre a sucessão ecológica, sobre energia renovável, os gases poluentes. Tudo isso tem que ser trabalhado. As relações intraespecíficas e interespecíficas, né? Relações dentro da mesma espécie ou entre espécies diferentes. Tudo isso vai ser trabalhado dentro da ecologia. Com isso em mente, bora ver a questão. Vamos lá. Vamos lá? Mãos à obra! Olha a questão que a gente separou de Enem 2016. O ambiente marinho pode ser contaminado com rejeitos radioativos provenientes de testes com armas nucleares. Os materiais radioativos podem se acumular nos organismos. Por exemplo, o estrôncio 90 é quimicamente semelhante ao cálcio e pode substituir esse elemento nos processos biológicos. Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas em uma região marinha próxima ao local que manipulava o estrôncio radioativo: a coluna vertebral de tartarugas, a concha de moluscos, o endoesqueleto de ouriços do mar, o sedimento de recifes de coral e tentáculos de polvo. Em qual dessas amostras analisadas a radioatividade foi menor? Então fica ligado. Aqui você já tem uma dica importante no próprio enunciado que ele fala do cálcio. Galera, cálcio, importante mineral ligado à construção, à elaboração de estruturas esqueléticas dos animais. Não importa se é um exoesqueleto ou se é um endoesqueleto. O cálcio é importante porque vai o quê? Contribuir na formação dessas estruturas. Olha só as opções de material que ele coletou. Vamos dar uma olhada? Então vamos lá. Primeiro material que ele falou, ele comenta sobre a concha de moluscos. Tranquilo? Como um caracol. Joia? Então você vai observar que esses animais do grupo dos moluscos, muitos apresentam esse exoesqueleto, essa concha externa protetora. Tranquilo? Tranquilo. Dá uma olhada nessa outra imagem que eu separei aqui do fundo do mar. Bacana. Uma imagem de um recife de coral, onde você vai ter o predomínio desses importantes quinidários, os corais, cuja a estrutura esquelética é formada por cálcio. Você tem uma parte orgânica do animal em si e uma parte mineral, que é o esqueleto formado por ele, como também aconteceu aqui no caso do caramujo, esse esqueleto, essa estrutura protetora. Bacana. Olha só que imagem interessante essa aqui. Isso aqui acho que você nunca tinha visto, hein? Você está observando aqui parte do casco de uma tartaruga. Não estou te mostrando o animal vivo, estou te mostrando exatamente o quê? Parte dessa coluna vertebral, ligado a toda essa carapaça que protege o corpo da tartaruga, esse importante réptil, onde você vê então que o cálcio vai ser importante na constituição dessa coluna vertebral, dessas vértebras que protege o corpo do bicho. Ok. Uma quarta amostra que ele fala no enunciado é sobre o exoesqueleto, beleza?
Esqueleto não, perdão. O endoesqueleto que você vai ter no ouriço do mar. O que é isso, ouriço do mar? Lembra do importante grupo dos equinodermos? As estrelas do mar, ouriço do mar, pepino do mar. O que está te mostrando essa imagem aqui? O que acontece quando um ouriço do mar morre? Toda a parte orgânica do revestimento, da estrutura desse animal, desaparece, decompõe. Porém, resta o chamado endoesqueleto do bicho. Que eu estou te mostrando essa imagem aqui. Você talvez já encontrou isso aqui na praia, tranquilo? O ouriço morreu, porém, eu tenho aqui a estrutura do endoesqueleto desse animal. Portanto, carbonato de cálcio na sua constituição. E no caso, a quinta amostra que ele fala no enunciado, ele fala dos tentáculos de um polvo. Polvo, como também acontece com o caracol, pertence ao grupo dos moluscos. Só que alguns moluscos possuem esqueleto, concha, outros não. No caso do polvo, ele ainda fala do tentáculo do polvo. O polvo, um cefalópodo, um octópus, a presença de 8 patas, 8 pernas. Você não vai encontrar essa estrutura calcária, você não vai encontrar nesses pés do animal essa estrutura rígida, essa concha protetora. Portanto, eu não vou encontrar a presença desse estronço radioativo exatamente nessas extremidades do corpo de um polvo. Então, vou voltar aqui um instantinho no enunciado, onde aparecem, então, as propostas da questão. Em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor? Concha de moluscos, letra A. Tentáculo do polvo. Sedimento do recife de coral, coluna vertebral da tartaruga e o endoesqueleto de ouriço. Perceba que em apenas uma das opções você não vai encontrar uma grande quantidade de cálcio. Portanto, a menor radioatividade você vai ter onde? Nos tentáculos de um polvo. Muito obrigado, professor Leandro. O professor Leandro fala muito em exoesqueleto e endoesqueleto. Qual a diferença entre eles? O exoesqueleto, como o nome já diz, exo de externo, é uma estrutura esquelética externa. Então, geralmente, os animais invertebrados, eles têm essa estrutura do exoesqueleto e, diferente do endoesqueleto, ele não dá uma sustentação ao corpo. Então, ele trabalha também como proteção. Tudo que reveste, protege. O endoesqueleto, ele trabalha com a sustentação do corpo e também com a proteção dos órgãos moles. Bacana, mas para saber onde tem o cálcio, eu preciso conhecer as características de cada animal? Não necessariamente você saber de animal por animal, mas é importante você entender como ele funciona, qual é a nutrição dele, a alimentação, como que ele trabalha em cima disso, a sua circulação. É legal a gente saber, porque o Enem vai cobrar esse tipo de questão. Quando a gente fala de animal vertebrado e invertebrado, eles têm a digestão, o funcionamento, a fisiologia completamente diferente um do outro. E desde os primórdios mesmo da ciência, a gente só sabe sobre, dentro da saúde, o que medicamento você vai tomar, como isso vai reagir no seu corpo, porque estudou anatomia comparada. Então, isso foi feito uma comparação do seu corpo humano com uma determinada espécie. Então, isso para a evolução, para a biogeografia, tudo isso é importante. O enunciado fala em cálcio, mas também fala em estrôncio. Vamos ver os dois na tabela periódica? Vamos lá. São vizinhos. E aí? Pois é, eles pertencem à mesma família, Lange? Então, assim, quando a gente tem elementos na tabela periódica que pertencem à mesma família, significa que eles são similares. Então, eles vão ter funções parecidas. Quando ele fala do cálcio, o cálcio ele é utilizado dentro da fragmentação óssea do seu corpo. Então, toda a estrutura óssea ela vai ser constituída através do cálcio. E o estrôncio ele também auxilia nisso. Quando a gente falou de exoesqueleto e endoesqueleto, a gente falou sobre sustentação. Os animais vertebrados, pertencentes aos filos dos cordados, eles têm a coluna vertebral. Os invertebrados já não. E isso vai ser dividido em subfilo com seus animais em características específicas. Você falou em subfilos, então a gente tem que dividir em filos também, Os vertebrados, a gente colocou aqui, os peixes, Peixes, a gente tem tanto os peixes cartilaginosos quanto os peixes ósseos. Então, eles têm características específicas diferentes e é legal o aluno dar uma olhada também. Os anfíbios, característica principal, eles trabalham com uma metamorfose durante toda a sua vida. Então, eles têm de início a sua vida marinha, mas depois eles passam a viver também na terra. Isso é uma característica específica de anfíbios. Os répteis, eles são ectodérmicos, ou seja, eles não têm uma temperatura corporal interna. Diferente de nós, humanos, que produzimos a nossa temperatura, os répteis não. Eles têm a temperatura trabalhada em cima do ambiente. O ambiente fornece a temperatura corporal deles. As aves, penas e bicos. Os mamíferos, pelo menos alguma vez na vida. E glândulas mamárias, eles produzem leite. Aí só mas a baleia é mamífero, mas ela não tem pelo. Durante a gestação, o bebê baleia, durante o seu desenvolvimento, ele é peludo. Então, ele é caracterizado também como mamífero. Entrando nos invertebrados, porífera, eles trabalham com a nutrição através de filtração.
Os quinidários, então, eles vão trabalhar em cima do seu sistema digestório, que é diferenciado, o sistema nervoso é diferenciado, né? Então, trabalhar em cima de quinidários, vendo diversos animais, por exemplo, a medusa, né? Ela pode ser a medusa que ela é natante, né? Ou seja, ela consegue andar, consegue navegar, consegue procurar o seu alimento, e tem os pólipos. Então, os pólipos são sésseis, né? Eles são fixos ao substrato. Então, tem essa diferença morfológica que é interessante também de a gente entender em quinidários. Os equinodermos, eles às vezes são confundidos com os vertebrados quando o aluno não estuda, né, a fundo isso. Porque os equinodermos, ele tem um esqueleto de calcário. Ele também dá sustentação ao corpo, mas não é da mesma forma que dos vertebrados. Tá? Os artrópodas têm a sua carapaça rígida, têm o exoesqueleto também e as suas patas articuladas. Os plateumintos são os vermes, né? Os vermes plateumintos e nemateumintos. Plateumintos, os vermes achatados, nemateumintos, os vermes cilíndricos. E o molusco, característica principal, corpo mole, né? Então, o nome mesmo já ajuda o aluno a pegar as características. Esse assunto tem tudo a ver com ecologia, né? Tudo a ver com ecologia, porque ela vai falar sobre seleção natural. A seleção natural, ela vai separar aqueles animais que se adaptaram melhor àquele ambiente, vai falar sobre sucessão ecológica, vai falar sobre desmatamento, né? Então, totalmente ecologia essa questão. Hoje, a gente vê a questão 82 da segunda aplicação do Enem 2016, Caderno Azul. O tema principal é a composição do esqueleto dos animais marinhos, mas ela também fala do risco de contaminar o meio ambiente, né, professor? Fala sim. E essa questão ela é muito bacana por isso, né? A gente estuda zoologia, a gente estuda ecologia e a gente estuda sobre conservação e preservação do meio ambiente, né? E quando a gente fala em biologia marinha, né, a gente tem que sempre que lembrar lá quais são os poluentes maiores, onde que o petróleo entrou nessa poluição, o carvão mineral onde ele entrou nessa poluição, né? Então, ela trabalha bastante ainda com essa questão também do desmatamento, da sucessão ecológica, tive uma destruição, mas depois esse ambiente ele conseguiu se revitalizar. Então, é uma questão bem ampla. Por que o Enem considera importante avaliar os conhecimentos do candidato em fisiologia animal? Então, a fisiologia ela é muito importante, né? Como eu tinha falado, a gente trabalhou em cima dentro da ciência, dentro da medicina, né, com a descoberta de cura, a descoberta de vacinas. A gente tem a vacina para dengue hoje, ainda não foi inserida no sistema público, mas ela já foi encontrada. A vacina da Zika está sendo testada também. Essa descoberta ela só é levada à frente, né, só tem essa importância graças à fisiologia, porque ela vai trabalhar com comparação. Né? Então, por exemplo, dentro da evolução e dentro da biogeografia, a gente consegue ter graus de parentesco. A fisiologia daquele animal em relação à sua digestão, ela é parecida com o humano onde? Em que sentido? Então, dentro da evolução, onde que a gente teve um antepassado em comum? Né? Qual é a semelhança que a gente tem? Então, para a evolução e para a biogeografia, em determinado ambiente, aquele animal se adaptou dessa forma, mas saindo dali tem um animal que é muito semelhante a ele, mas ele tem um comportamento completamente diferente. Isso a biogeografia vai explicar. E eles só sabem como desse animal tem um parentesco graças à fisiologia. Hoje é dia de ciências da natureza, mas a questão também fala em ciências humanas, né, professor? E isso é muito bacana também, né? Porque a gente trabalha novamente com a interdisciplinaridade. Essa questão, se você trabalhar com a geografia política, por exemplo, ou a geografia agrária, você vai levar dessa questão da poluição desde a época da Revolução Industrial. Antigamente, a gente tinha o homem como caçador e coletor. Então, ele vivia em determinado equilíbrio, né? Toda a destruição que ele acometia ali, ela ia ser revigorada depois pela própria seleção natural, o próprio ambiente ia levar, né? Quando ele começou, para sua sobrevivência, a trabalhar com plantação, trabalhar com agropecuária, né? Ele começou a desmatar mais, porque ele queria produzir mais, ele quer um maior sustento. Aí, entre os rebanhos, para o rebanho ele precisa o quê? De mais espaço. E esse espaço ele vai ter só para criar também o animal e para criar o que esse animal vai se alimentar. Então você vai trabalhar aí de novo geografia política, geografia agrária, você vai trabalhar a biologia, você vai trabalhar a ecologia. É uma questão completamente interdisciplinar. E como esse assunto poderia ser cobrado em uma prova de química ou física? Para química, ele pode trabalhar a questão da comparação do cálcio e do estrôncio. Pode falar sobre o estrôncio 90, como que ele vai entrar. Se ele for trabalhar em distribuição eletrônica, ele pode utilizar esses dois elementos também para ver qual que vai ter uma afinidade maior com a radioatividade, né? Então, dentro da química dá para trabalhar bastante essa questão. Dentro da física, ele pode trabalhar com a questão da temperatura, né? A temperatura ela vai interferir nisso, vai ter alguma desnaturação. Esse elemento ele dentro do calor específico, como que ele vai ser trabalhado? Resumindo, professor, quais conteúdos essa questão aborda? Zoologia, ela vai trabalhar com ecologia, ela trabalha com fisiologia,
e ela trabalha também com a biogeografia. Caraca, e quando a gente aprende tudo isso? Em ecologia, você trabalha no 6º ano do fundamental, então o aluno ele já entra em desespero, né? Porque ele vai estar no vestibular, vai lembrar de um conteúdo. Mas não, no 1º ano ele tem de novo um pouco mais sobre ecologia, ele fala um pouco mais também sobre essa questão da fisiologia. E para quem quiser saber mais, qual é a dica? Sobiologia.com é um site que ele também trabalha, tem umas questões muito legais de ecologia. Tem o Ecologando, é um site que trabalha todo em cima de ecologia também. Professor, a prova tá chegando. E aí, tem muita gente que tá perdida. Tem alguma técnica, alguma dica de como organizar os estudos? Correr e se desesperar. Procura alguns grupos de estudo, monta grupo de estudo no WhatsApp mesmo, tem o Facebook, diversas universidades do Estado Federal, eles fazem uma linha de conhecimento, uma rede de conhecimento. Então, os universitários das áreas específicas, eles se colocam à disposição para tirar dúvidas de alunos que estão fazendo vestibular. Sabe, isso é muito bacana, porque para eles é uma experiência e é uma forma deles transmitirem esse conhecimento também. Muitíssimo obrigado mesmo pela presença mais uma vez. Até a próxima, bons estudos. Opa, até a próxima. A nossa convidada é professora do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, uma das editoras da revista Ciência Hoje e coordenadora do projeto Ser Cientista. Seja bem-vinda, Andréa Dapoian. Olá, tudo bom? Professora, no último bloco a gente viu uma questão sobre a presença de elementos químicos nos processos biológicos. É isso que estuda a bioquímica? De certa forma é, mas assim, é porque os elementos químicos formam as moléculas e tudo na natureza é formado de moléculas, inclusive os seres vivos, né? Então a bioquímica estuda como essas moléculas formam e participam da vida dos seres vivos. Há 20 anos você estuda a interação entre vírus e células humanas. O que de mais significativo você descobriu nessa pesquisa? Ser cientista, o legal é que a gente está sempre descobrindo uma coisa nova, porque a gente sempre estuda o que ninguém sabe. Então, no fundo, para mim, tudo que eu descubro é significativo. Mas, na verdade, quando a gente estuda a interação de um vírus com uma célula, a gente vai justamente, né, a bioquímica nisso, é estudar como é que uma molécula que está no vírus interage com uma parte que está na célula. E aí, nisso, você pode entender como é que esses vírus infectam a célula, causam as doenças e pode buscar uma maneira de intervir nesse processo e de descobrir uma forma de fazer uma vacina ou descobrir um medicamento novo para uma doença que acomete uma porção de pessoas. E aí, nisso, a gente vai contribuindo para esse conhecimento, né? No caso da minha pesquisa, a gente já entendeu uma maneira de impedir que o vírus entre na célula, e aí isso já gerou uma patente que pode servir para o desenvolvimento de uma vacina, e a gente já descobriu também uma parte do vírus que interage com uma organela que está lá dentro da célula e que isso é importante para o vírus replicar. Então, intervindo também nessa interação, a gente pode criar um novo medicamento para curar essa doença, que no caso desse vírus específico é a dengue. Parabéns, né? Agora, cá entre nós, precisa decorar a tabela periódica toda para tudo isso? Bom, eu acho que não, né? A tabela periódica é uma maneira de classificar os elementos químicos, que nem ali a gente classifica os animais em vários filos. Isso serve para quando você vê uma água-viva, por exemplo, se você sabe que ela é um quinidário, você vai saber que características ela tem. Se você vê um outro bicho que você não sabe o que ele é, se você sabe o filo do qual ele faz parte, você vai saber as características que ele tem. Do mesmo jeito, os elementos químicos. Você pode ter um elemento que você não sabe com o que ele vai reagir, mas se você sabe a posição dele na tabela periódica, isso te dá uma porção de dicas sobre aonde ele vai participar, em que molécula ele vai estar presente, em que processo ele vai poder atuar. Então, ela serve para isso, como para você consultar quando você não sabe uma característica de uma coisa que você quer estudar, como todas as classificações são, né? Você dá aula para graduação de medicina. Assim, quais são as maiores dificuldades dos alunos? Muitas vezes, o que acontece com os alunos quando a gente chega em sala de aula é que eles acham que a biologia ou a química é uma grande lista de coisas que eles têm que decorar. E aí eles acham que aquilo é chato e não vem muito sentido naquilo. E, na verdade, o mais importante é entender que aquilo faz parte dos processos que acontecem na natureza, nos seres vivos, no ser humano. E aí eu acho que o maior desafio é mostrar como aquelas moléculas, ou aquelas reações, ou aqueles processos metabólicos, por exemplo, acontecem dentro do nosso corpo, ou dentro de um organismo. Então,
mostrar como aquilo que parecia uma porção de coisas fragmentadas, uma porção de listas de nomes, na verdade são coisas que explicam como é que o nosso organismo funciona, ou como é que os seres vivos funcionam, ou como a natureza está organizada. E aí mostrar isso para eles que é o maior desafio para tornar, inclusive, as ciências, ou a química, ou a biologia, ou a bioquímica uma matéria interessante. Esse tipo de conteúdo aparece no ensino médio? Parece sem o nome de bioquímica, mas aparece dentro da biologia, dentro da química, aparece muitas vezes, porque você, no ensino médio, estuda a célula, estuda as organelas que estão na célula, do que elas são feitas, estuda os nutrientes, estuda os vários processos fisiológicos, como a alimentação, tudo isso, o que está por trás disso é a bioquímica, né? Então, você, no fundo, está estudando a bioquímica quando você estuda as vias metabólicas que acontecem dentro dos organismos, como é que você processa o que você come, por exemplo, ou como é que uma planta faz fotossíntese, tudo isso é bioquímica e está lá nos conteúdos do ensino médio. Agora, explica pra gente, como é o seu trabalho na revista Ciência Hoje? Bom, a revista Ciência Hoje, ela serve para... A principal função dela é divulgar a ciência que é feita no Brasil para o público em geral. Então, o que a gente faz é buscar as principais descobertas, as coisas interessantes que estão sendo feitas no país e convidar esses cientistas para escreverem um artigo que seja possível de ser lido pelo público em geral. E aí o que a gente faz é isso, tentar divulgar a ciência que é feita no país para as pessoas e, com isso, atrair o interesse também das pessoas por isso, né? Qual é a importância daquilo que está sendo feito, o quanto é bom a gente descobrir coisas novas e o quanto isso pode ser interessante como também um futuro que um estudante queira seguir. Além disso, você também é coordenadora do projeto Ser Cientista. O que é o projeto? Há mais de 30 anos a gente tem a gente faz esse tipo de atividade, que é chamar professores e alunos da educação básica para vir para o laboratório onde a ciência é feita e viver um pouco como é que a ciência é feita, justamente para entender que o que está por trás da ciência é o que está dentro de todo mundo, inclusive da criança, principalmente da criança, né, que é a vontade de descobrir uma coisa nova, é a curiosidade sobre as coisas que estão na natureza. Então, a gente faz isso há muitos anos lá, convida professores e alunos para virem para os laboratórios e para eles próprios terem uma pergunta que eles vão tentar abordar dentro daquele laboratório. E com essa experiência, a gente criou esse projeto que, na verdade, vai levar isso para as escolas ou para diferentes ambientes onde as crianças e os professores também queiram entender um pouco melhor como a ciência funciona. Verem, no fundo, aquilo que eu estava falando antes, que a ciência não é uma porção de nomes para decorar, que a ciência vem do que está dentro da gente, que é a vontade de descobrir, de conhecer, de entender o mundo. Então, o que a gente faz é oferecer uma atividade ou um curso num determinado tema. E aí, esse tema vai ser abordado não com o que a gente vai dizer para eles, mas a partir das perguntas que surgem deles, eles vão criar os próprios experimentos que eles vão fazer para tentar responder essa pergunta que é deles. E o que a gente vai fazer é oferecer os instrumentos e as formas para eles desenvolverem esses experimentos. E como é que faz para participar? No site você pode ver as possibilidades e você pode fazer contato conosco solicitando o que você quer. Aí, na medida do possível, a gente vai atender. Além disso, lá estão as experiências anteriores. Então, também, se você quer só consultar como foi, que tipo de coisa foi feita, o que os alunos falaram, ou o que os professores falaram depois de terem tido essa experiência, as coisas estão todas lá disponíveis para quem quiser ver. E para a galera que se amarrou no nosso papo sobre bioquímica e quer ser cientista, qual é a dica? É ir nos visitar lá no Instituto de Bioquímica Médica, o Leopoldo Demês, que é o nome do instituto agora, lá na UFRJ, e conversar com os professores. Inclusive, existem estágios para alunos do ensino médio, se eles querem ter essa experiência antes de escolher a carreira que querem seguir na universidade, né? Existem até bolsas para estágios de alunos de ensino médio que são disponíveis e estão abertas para quem quiser concorrer. Andréa, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Mesmo, viu? Até mais. É isso aí, gente. Para ser cientista, tem que ser curioso, experimentar, tem que ter amor pelo conhecimento e passar no Enem. Por isso, estuda que dá. E para ajudar, todos os nossos programas estão online para você ver a hora que quiser e quantas vezes precisar. Horadoenem.mec.gov.br.
Tá tudo lá. E até mais.